Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Ivo. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Pô, legal o negocinho que você compartilhou lá com a turma, Alan, sobre Venture Capital. É bem interessante, a gente não tem nenhuma disciplina, né, voltada a isso. É uma pena, mas porque hoje é um mercado ali crescente ali, né? É uma outra forma ali de financiamento, que é bem legal, que está sendo utilizado ali, né? Principalmente por startups, né? Então é uma maneira ali de se alavancar ali para sair daquele período ali nascente, né? Tá indo muito aqui, esse mercado todo. É isso aí. Esperar mais um minutinho até o pessoal chegar. Estamos quase com metade. Quase lá. Eu acho que tem duas opções ali, ó. Tem a opção de fazer a volta na rotatória e reta.
tô vendo o maluco aqui. Como é que a gente sabe? Aqui, 600. Bem, já estamos quase ali com a turma pronta. Então é o seguinte, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo conseguindo enxergar minha tela, gente? Sim. Sim, professor. Então, só lembrando, então, da aula passada, a gente trabalhou um pouquinho, né, iniciamos aí o cálculo ali de precificação ali de renda fixa, né, a gente trabalhou ali a LTN, mas a gente sabe que não existe só a LTN, né, tem uma série ali de títulos, né, que são emitidos ali pelo governo, né, um desses títulos eram as antigas, né, notas do Tesouro Nacional, né, que hoje, com a nova nomenclatura, né, elas foram substituídas, então, por notas que a gente chama, né, títulos pós-fixados, mais um determinado indicador, né, então, por exemplo, título pós-fixado, IPCA 24, né, o 2024, que é a maturidade ali, né, desses títulos ali que vão ocorrer ali em 2024, né? Então, tem alguns, essa nomenclatura, como a gente viu, tem um objetivo ali de facilitar bastante, né, a vida do investidor, né? Então, não precisar decorar, por exemplo, NTN, BNTN-C, NTN-F, então fica ali um joguinho né, de letras, uma sopinha de letras ali, né? Mas em geral eles têm, né, eles têm características, né, que precisam ser bem guardadas. Então as NTNs Bs e Cs, né, elas são. Camila. Gente, tem uma microfonia aí. Então olha só, as NTNs B e C, elas são títulos pós-fixados, né? Então elas pagam na realidade um cupom ali a cada 6 meses, né? Já é pré-determinado, né? Ali dentro do contratinho ali desse título, né? E você tem ali muitas vezes, né, o valor sendo indexado por dois indicadores de inflação. No caso do B seria o IPCA, e no caso do C seria o IGPM, né? E como via de regra, né, no vencimento, todos esses títulos ali, eles valem R$ 1.000. Então, de novo, né, uma multiplicação ali de 1.000, né? A antiga NTNF, né, ela é um título já pré-fixado, não é pós, tá? É pré-fixado, mas paga cupom. Ou seja, paga juros ali intermediários, né, a cada 6 meses, né, e eles apresentam ali também um vencimento, um valor de face de R$ 1.000. Agora,
uma das pegadinhas aqui, né, no cálculo ali desses títulos, né, é justamente na questão pós-fixada, porque você quer, né, saber o seu rendimento no futuro, e a gente sabe que, né, IPCA e GPM, né, é só em termos de expectativa, né, quanto eles vão valer, né? Então, para isso, né, se dá a seguinte questão, né? Eles fazem quase que um trabalho de normalização. Então, o que seria isso, né? Eles sabem que no final, no vencimento, o título que vai ser pago será 100% ali do valor. Então, como é que eles montam, né, esse diagrama? Então, eles sabem que vão ter determinados cupomzinhos aqui, né, que serão pagos. Então, aqui a gente está falando de 2 anos, com 4 cupons ali, né, sendo pagos de 6 em 6 meses. Né? Então, por isso que tem ali, ó, J1, J2, J3 e J4. E no final, né, nesse penúltimo período, né, o investidor ele vai receber 100% do valor daquele título. Né? Então, precisa ter um processo de normalização. Isso pode te dar assim, 100%, pode ser 100%, pode ser 1%, né? Tudo vai depender, o resultado vai ter que ser semelhante. Se for 1%, você vai ter que lembrar sempre de retornar ali ao valor ali, né? O valor inicial que será pago ali para o investidor. Né? Então, lembrando que esses títulos eles vencem em dias úteis, né? Então você tem que fazer ali a conversão ali para dias úteis, tá? E o cupom, ele normalmente ele se dá, né, através de um cupom anual, e aí você vai ter que converter esse cupom para semestral, né? Então por isso que a gente faz aqui um cálculozinho, né? Se você pegar aqui o canto esquerdo ali do seu PPT, né, você tem o quê? Você tem o cupom semestral igual 1 mais o cupom anual, elevado a meio menos 1, ou seja, eu estou fazendo a equivalência de taxa de ano para semestre, tá? E aí, né, como é que eu faço para calcular o P1? Então, são duas fases, né, 2 estágios. Primeiro estágio é você trazer a valor presente todos os cupons, mais o 100% que ele vai te pagar ali no último, na data de vencimento. Tá? Então, isso daí vai dar um determinado valor, vai dar um número índice, né? Vai dar um valor ali entre 0 e 100. Né? Ou pode ser um pouquinho maior do que 100, dependendo ali do valor também do cupom. Tá? Então, vocês vão encontrar o que a gente vai denominar de cotação. Tá? Com esses dados. Então, isso daqui vai ser uma fórmula de cotação. Como é que eu vou transformar essa cotação em PU? Né? Aí existe uma definição que é valor nominal ajustado. A BMF, né, através ali do Boletim Diário de Informação, chamados BDIs, né, elas calculam esse valor nominal de acordo ali de acordo com a variação da inflação, né? Então eles fazem um valor ali, né? Eles calculam esse valor ali para cada título, né? Pós-fixado. E aí você pega esse valor do título pós-fixado, né? E calcula, melhor dizendo, né? O seu PU, tá? Então, no final das contas, você vai ter novamente o valor em reais, né? Então, esse é um ponto, a gente distingue, né, dos pré-fixados ali dessa maneira. No caso da NTNF, pelo fato dela ser pré-fixada, né, então eu não preciso fazer essa conversão, né? Eu posso colocar direto ali os R$ 1.000 ali na data de vencimento. Trago todo mundo a valor presente e encontro ali o PU do meu título. Tá? Então, sempre lembrando, né, que se o cupom é dado de forma anual, né, eu tenho que transformá-lo ali em semestre, tá bom? Então, esse é uma característica ali importante. Então, no canto direito aqui, vocês vão ver, né, o pagamento de juros referentes a C, né, o VN, que é o valor de face ali do meu título, igual a R$ 1.000, e a taxa efetiva, né, e o TN, período de dias úteis ali daquele determinado título, tá? Então aqui, né, eu vou
passar uma série de exercícios aqui para vocês como desafio, vai, né? Desafio ali para entrega de sexta-feira. Então, eu vou colocar ali para vocês no Moodle o PPT para que vocês consigam ali replicar ali esses valores, tá? Então, a gente tem aqui o exercício 2, exercício 3, exercício 5, né? Que para vocês ali calcularem, tá? Então, vai ser um novo desafio ali de vocês. Professor, entra novamente como ponto extra na média pra gente. Não entendi. Fala um pouquinho mais alto, Lucas. Fui eu, Pedro. Entra novamente também com ponto extra pra gente. Sim. Ah, tá. Obrigado. Nada. A minha pergunta era, esses 3 exercícios são para sexta-feira, é isso? Sexta-feira de noite? Exato. Na Tá realidade, tem mais 2. Então são 5. Provavelmente são 5. Deixa eu ver. Aí tem Tá bem. do 6, isso, 5. 5 e DNTND. Isso, 6. 6 exercícios. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Então, olha só. Nas LFTs, né, nas chamadas LFTs, né, elas são títulos pós-fixados, ou seja, vale aquele cálculo ali da normalização, né, você vai receber 100% no valor, 100% do valor ali no final, né, na data de vencimento. A diferença, elas não pagam juros semestrais, né, elas não pagam ali os cupomzinhos, né, então ela é mais simples porque ela apresenta ali um fluxo, né, único, né. E aí, normalmente as LFTs elas são indexadas ali pela taxa Selic, tá? Então é um determinado valor fixo mais a variação da Selic, né? E isso dá essa composição ali pós-fixada para esse título. Então vale o mesmo cálculo. Eu sei que lá no final eu vou receber 100, eu tenho um determinado período de dias úteis. Vou calcular a minha cotação trazendo esse 100 a valor presente, né, dado ali a minha taxa efetiva, né, do período, né? Essa taxa efetiva, né, ela tem que lembrar ali, né, que ela é dia útil ali sobre 252, tá? Então, tomar sempre esse cuidado. E aí, normalmente eu passo para vocês esse valor nominal atualizado, né? E aí, para calcular o PU, vocês multiplicam o VNA ali pela cotação. Então, aqui um exemplo, né, mais fácil. Então, vamos lá. Você comprou uma LFT em 21/3/2013 com vencimento de 21/1 ali de 2014 a uma taxa anual de 0,31% ao ano. Sabendo que o VNA, valor nominal atualizado, em 21/3/2003 é de 1.583,804863, qual o preço de compra da LFT, dado que o número de dias úteis é de 212? Então vamos lá, galera, vamos tentar fazer esse exercício só para desenferrujar ali um pouquinho. Vamos lá, vamos abrir o Excel. Professor, uma pergunta. O valor ali nominal atualizado é para 2003 mesmo ou 2013? Só confirmando. 2013. É 21/3/2013. É que comi aqui um... Não, tranquilo. Deixa eu aproveitar e acertar.
Professor, posso Oi, tirar uma dúvida? tira. Eu não entendi direito o que seria esse VNA. É o valor que você vai multiplicar ali do cálculo, né, do cálculo atualizado ali do seu título. É um cálculo que a BME, que é hoje a B3, né, ela faz para títulos pós-fixados. Então, ela precifica esses valores, né, a cada dia. Então, ela vai utilizar, de forma mais técnica, ela utiliza uma interpolação ali para ver a expectativa de inflação até determinado ano e ela vai picotando, né, vai fatiando ali esse valor até que no final você tenha o valor de R$ 1.000 mais um determinado rendimento. Deu ou não? Mais ou menos. Assim, esse VNA, que ele está falando que o VNA é para 21/3. E aí você também comprou o título em 21/3. Significa que você está trazendo para valor presente Isso, em exatamente. 2013? Isso, exatamente. Tá, porque se eu comprasse esse título, suponhamos, não em 21/3, mas em 22/3, esse VNA já seria diferente, porque eu tenho um período menor até o vencimento. Entendi. Quanto mais perto do vencimento, né, mais mais próximo ao redor, né, do valor de título real ele é. Então, a BMF Bovespa, o que ela faz? Ela faz o cálculo ao contrário, né? Então, ela vê quanto seria o equivalente daquele título na data de vencimento para aquele dia de compra que você está fazendo, que você está transacionando. Professor, então só para ver se eu entendi, no caso esse VNA 1583 é o valor presente, a gente vai ter que jogar ele para o futuro para saber qual o valor que seria no futuro? Não, tá tudo errado. Ó, o valor presente, você já vai calcular em cima da cotação, que é naquela normalização que eu falei. Então, você vai ter que aplicar aquela fórmula. Aí você vai encontrar o valor presente do seu título normalizado. O valor que você encontrar o valor desse valor presente, digamos assim, essa redundância, aí sim você vai multiplicar por 1583. Ah, sim. Então, olha aqui a fórmula, né? Então, você tem ali o 100% que eu vou receber no final, né? Então, imagina que o valor total que eu tenho direito para receber, porque eu estou levando esse título até o vencimento, né? Então, aí eu pego a cotação na data de hoje, né? Então, suponhamos, eu quero comprar um título hoje, dia 30 de setembro, tá? E aí esse título vence em 30 de setembro de 2026. Então, o que eu faço? Em 2026, eu sei que eu vou receber ele como um todo, né? O valor de face dele, contratual. Eu trago esse valor ao valor presente, ou seja, eu trago esse valor à data de hoje, e aí eu vou encontrar um valor, suponhamos, 80. Tá? Eu vou receber 80% do valor ali nominal dele, do valor de face dele. Então, 80, aí eu multiplico por 1583, que é o quanto a BMF vai estar precificando esse título ali na data de hoje. Entendi. E aí, galera, quanto deu? Professor, você pode só voltar rapidinho, só para eu anotar a fórmula ali? Aqui, ó. Obrigado, hein?
Deu? Deu aí, Matheus? Fazendo, mas só para entender, né? Depois eu tenho que multiplicar esse valor da cotação pelo valor que eu tenho do VNA, né? Isso, exatamente. Entendi. Beleza, obrigado. É quase que uma confecção ali de número índice, que você tem que depois converter em real. Uhum. Professor, tem alguma situação que assim, na prática, como é o preço que a BMF está cotando para o futuro, eu posso fazer ele direto que vai dar o mesmo resultado. Tipo, independente se você fizer pela cotação ou não, mas tem alguma situação em que é necessário fazer o valor presente só da cotação e onde isso não vai dar certo? Não que eu saiba. Tudo bate. Ah, tá. Tudo bem. Se tiver algum desequilíbrio ali, depois a BMF precisa corrigir. Às vezes acontece mesmo, dela tá. Às vezes ela sofre uma correção ali de um dia para o outro, mas logo em seguida ela já envia para o mercado dizendo que né, que aquele valor ali foi corrigido e para que todo mundo refaça ali a precificação do título. Entendi. Mas eu confesso que é muito raro. Não, com certeza, senão dá espaço para arbitragem e tudo mais. Depois ela vai ter que se justificar ali com os órgãos reguladores. É complicado. Não, show. Obrigado. Nada. Professor, você podia repetir de novo como é que a gente faria o exercício que eu fui tentar resolver aqui, na verdade, eu fiquei bem parado, assim, não consegui sair do lugar. Faz o valor presente, imaginando que você vai receber 100% até o fim no vencimento dele. Então, você vai trazer o vencimento para valor presente, junto com uma determinada taxa em dia útil. Sim. E aí, depois você só multiplica por 1.583. Ah, tá. Eu preciso achar o valor presente, aí eu pego a porcentagem dele com relação ao valor final e multiplico para aquele outro valor lá. Isso. Entendi. Que aí você vai ter o valor em real de novo. Entendi. Perfeito. É um macete que o pessoal de mercado faz, por quê? Porque ninguém sabe exatamente quanto vai receber lá no final, né? Mas ele sabe que a gente vai receber 100%, porque é um contrato, né? Então, o valor do título vai ser 100% daquela regrinha contratual. E aí, se você quiser antecipar, né, a venda ou a compra desse título, você vai ter que saber quanto ele vale naquela data. Então, você faz primeiro, então você traz todo mundo a valor presente e aí multiplica pelo valor daquele título de acordo com a B3. De acordo Entendi, com a perfeito. B3. Professor, eu estava fazendo aqui, essa minha cotação deu 99, pouco. Isso é em percentual, né? Quanto deu? 99,73. E quanto vai dar ali em real? Mas isso é em percentual, não é? Isso, aí você vai fazer o quê? Então é 99,73% vezes o VNA. Isso, exatamente. Acho que dá 1.579. Foi isso? E aí, aposta no almoço ou não? Olha, se eu não errei nenhuma continha aqui, eu acho que tá certo. E aí? A cotação tá certa, multiplicou pelo VNA, então dá isso mesmo. Ficou na insegurança, hein? Cravou ali o número. Tá show. Entendi, então. É isso aí. Então, aqui o exercício, você traz todo mundo a valor presente, né? Aí tem a taxa, que é baixinha, 0,31% ao ano, aí a gente tem que converter ali para dia útil, então vai ser 212, né? Que é o dia útil até o vencimento desse título, sobre 252, né?
e aí vocês vão encontrar 99,7399%. Aqui faltou o porcentozinho, mas você pode fazer com 100 ou com 1, só lembrando ali que depois você tem que ajustar ali o valor do VNA. E aí, né, calculando ali os 99,73%, tá, vezes 1.583, que é o valor da BMF, né, o valor ali que está sendo publicado ali por ela para esse determinado título, né, para a precificação desse título, aí você encontra que o valor é 1.579. E aí, o cara está ganhando ou o cara está perdendo nessa brincadeira? Olha, ele tá pagando menos do que ele tá recebendo, mas aí para saber se ele tá ganhando ou perdendo de fato, tu vai ter que considerar a inflação, etc, para saber se ele tá ganhando pelo menos acima da inflação, né? É isso aí. E tem que ver também uma coisa que é importante, que é a posição dele. Depois, né, em administração financeira ou análise de investimentos, se não me engano, né, vocês devem ver ali o que é uma posição vendida, o que é uma posição comprada, né? Então, dependendo ali de como ele está ali nesse título, aí ele pode fazer uma boa lucratividade nessa brincadeira ali. Então, aqui, ó, mais um exercício aqui de desafio, né? Eu vou deixar isso daí lá no Moodle para vocês, tá bom? Aí vocês não precisam copiar tudo à mão. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês avaliarem. Aí tem outros tipos de títulos. Esses dois tipos de títulos ali, um deles já não existe mais no mercado brasileiro, que são as NBCS, né? E as NTNDs também já não tem mais, que são títulos ali indexados ao câmbio, tá? Então, naturalmente, eles possuem ali uma volatilidade ali muito grande, tá? As NBCS eram antigamente, né, se chamava notas do Banco Central, e que hoje não existe mais porque toda a emissão de título ficou nas mãos ali do Tesouro Nacional. Então, e como o câmbio, né, principalmente ali nos últimos anos, ele tem ali uma volatilidade muito forte, né? Então o Tesouro começou a se movimentar e a diminuir a exposição dele em títulos indexados a câmbio e passou a concentrar com títulos indexados à inflação e à própria Selic, tá? Então hoje em dia você não deve mais encontrar esses dois títulos ali no mercado. Se encontrar é mais no mercado secundário, ou seja, algum título que algum banco tinha ainda em carteira e que está ali transacionando ali entre outros parceiros ali, né? Então você já não encontra mais ali como uma emissão primária, tá? Então, como eu disse, eles são lastreados ali em câmbio. Esse câmbio na realidade é uma média ali da compra e venda ali de dólar no último dia do mês, no último dia útil do mês, que a gente denomina de PTAX, tá? É uma denominação ali do mercado também, tá? Eles pagam juros ali intermediários, né? E a grande diferença é que eles calculam ali, né, o que a gente chama de spread, né? Ou pelo menos ali, né, o período temporal, né? Eles calculam como uma taxa linear de 30 a 360, ou seja, acaba sendo um título muito semelhante à precificação dos títulos lá fora, né, que se dão ali nessa relação ali linear, tá? Então ele tem ali características ali únicas ali que diferentes ali de outros títulos ali existentes no mercado. Então só para vocês entenderem o que seria esse spread que a gente fala, né? Então você vai pegar você vai ter lá o título vencendo, por exemplo, em 21 de 2 de 2023, tá? Então, esse A2 e esse A1 vão ser equivalentes ao dia A2, né, ao vencimento dele, 2023, menos o ano que você está negociando. Então, por exemplo, 2020. Aí essa diferença vai dar 3.
aí você multiplica, você transforma tudo isso daqui para dia. Então, multiplica por 360. Ele vence em 3 de 2023. Então, vai ser 3 o M2 menos 9, né, que é o mês atual, né? Aí vai dar negativo. Então, você multiplica por 30. Então, é como se você estivesse descontando ali esses valores. E a diferença dos dias, tá? O total aqui vai ser o número de dias ali do seu período para aquele determinado título. Então, é uma forma de capitalização ali diferente das outras, né? Que a gente está trabalhando ali com capitalização composta e aqui a gente está olhando uma capitalização linear, tá? A rentabilidade ali do título, né? Que muitas vezes é em cima da cotação do dólar, né? O que que a gente faz, né? A gente faz uma transformação de taxa composta para taxa linear, né? Então, a gente pega a rentabilidade ali do título, né? A rentabilidade nominal do título. A gente para calcular essa rentabilidade, a gente pega a taxa que o título dá, né? O retorno do título, eleva-se esse retorno a meio, ou seja, é como se o título ele tivesse ali uma capitalização semestral, né? E depois multiplica por 2. Então, é como se você capitalizasse semestralmente seu título de forma composta e depois retornasse a forma linear. E aí, né, evidentemente, você teria ali os determinados resultados. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês ali, porque esse título realmente ele é um pouquinho mais complicado, né? Então, Entendi tudo, muito obrigado. Era só isso, entre muitas aspas, porque eu tomei mó tempão teu. Mas, velho, se puder me enviar isso daí, aí só. Tá com microfonia. No resumo tem basicamente tudo que precisa, né? Aí é só você tentar as paradas que ele pede. Eu acho a forma que ele escreve meio ruim às vezes, mas espero que dê tudo certo pra prova. Deixa eu ver aqui, tá dando microfonia aí. Vitor Hugo. Thiago também tá com o microfone ligado. Vai acabar dando outra microfonia já já. Beleza, então vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Então aqui, ó, você tem um exemplo, né? Então você tem aqui Opa, falei demais. Então você tem aqui, né, um determinado título em 18 de 3 de 2004, né? Uma instituição comprou uma NTND no mercado secundário, né? Aí ele pede para calcular o PU. Então, você tem ali a data de emissão, que foi quando o Tesouro, né, emitiu, então 15 de 2 de 2002, a data de vencimento em 2006, então, na realidade, para calcular, vai ser entre 2004 e 2006. Você tem uma data base ali, que é quando o Tesouro faz a análise de demanda, 1 de 7 de 2000, e você tem uma PETAX aqui de 30 de 6 de 2000, né, valendo 1,80, e a PETAX do dia anterior, que é 17 de 3 de 2004. Né? A taxa nominal negociada é de 3,83 ao ano e o cupom ali nominal é de 12% ali ao ano. Né? Então, no final das contas, né, então a data base ela vai influenciar, na realidade, o indexador, né, que é o nosso câmbio. Né? E aí a gente vai calcular da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar, né, a taxa nominal que está negociada em unidade, né, num regime de capitalização composta, para um regime de capitalização linear. Então, vai ser 3,83%, né? Eu vou tentar encontrar ali essa taxa linear, né? Então, eu vou transformar, então, aqui, ó, a taxa efetiva, como a gente diz na fórmula, né? Então, essa taxa nominal efetiva de 3, o izinho de 3,83 e vou encontrar a taxa interna de retorno do título, tá? Então, vou aplicar essa fórmula e
não pode variar muito, porque na realidade a gente só está transformando ela de um regime de capitalização para um regime linear. Né? Então, estou dividindo ela, estou dividindo por 2 e multiplicando depois por 2. Então, vai dar 3,86 ali a dízima no 6, tá? Ao ano. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Feita essa primeira coisa, né? Aí eu tenho que calcular a variação do câmbio, né? Então, eu vou pegar quanto variou, né? Do momento de 30/6/2000 até um dia antes ali da minha negociação. Então, variou de 1,8 a 2,907. Esse valor aqui deu um total de 62% ali de acréscimo, né? Então, e o cupom que ele paga é de 12% ao ano, né? Então, 12% eu tenho que pegar esse 12%, que é o cupom ao ano, e transformá-lo em cupom semestral. Então, vai dar ali aproximadamente, né, 6% ao semestre, tá? A taxa, então, né, o período vão ser de 4. Por quê? Porque eu estou em 2004, 18/3/2004, e o vencimento é 15/2/2006, tá? Então, eu tenho aqui 4 cupons ainda para ser compostos, né? Ou melhor, né, para serem pagos, né? Então, são praticamente 2 anos, né? E ainda precisa ali de 4 cupons ali até o vencimento. Se a gente fizer ali o cupom ali, né, dos dias, né, aí a gente aplica a formulazinha, né? Então, total aqui de ano vezes 360, ou seja, 2006 contra 2004 vezes 360. O mês, que é 2000, que é 3, que é 2 menos 3, né? E depois eu vou ter que diminuir 15 menos 18. Né? Então, para encontrar todo o valor ali de dias ali para os diversos, tanto para os cupons quanto para a data final ali daquele determinado título, tá? Então, eu calculo aqui os dias corridos ali para esse determinado título. Lembrando que ele sempre vai pagar de 6 em 6 meses, né? Do momento ali da data de emissão. Então, a cada 6 meses, ele vai pagando o cupom. Então, aqui eu tenho o valor do cupom a cada semestre, então é 0,6. E aqui eu estou fazendo com 1, só para exemplificar, mas vocês poderiam ter feito ali com 100 também, tá? Então, aqui no finalzinho, né, no último período, ele vai pagar os juros mais o valor total daquele título, ou seja, o 100% ou 1. Somando todo mundo e descontando ali pela taxa contratada, né, que aí é aproximadamente de 3,86 dízimo, né, aí eu vou encontrar esse valor, 1,15 ou 115, né, e aí eu multiplico esse valor pelo meu VNA. O VNA aqui, né, vai ser o quê? Vai ser 1.000 mais a variação do meu câmbio. Então, vai ser 1.000 mais os 62%. Né? Então, eu vou multiplicar aqui esse valor por 1.620. Então, eu vou encontrar aqui 1.873. Tá bom? Beleza, pessoal? Sim ou não? Professor, sinceramente eu não entendi muito bem, não. Então, assim... Tipo, eu fiquei perdido no meio desse cálculo. Depois que a gente calculou o valor de T, eu não consegui continuar acompanhando. Porque aqui, o valor de T até que deu, né? Até aí deu, até eu entendi. Eu preciso, depois do valor de T, eu preciso calcular o quê? A variação do meu câmbio, que é o quanto o meu título vai render. Aqui eu posso calcular o VNA diretamente. A variação do câmbio foi de 1,80 para 2,907. Isso daí dá 62% de variação. Tá? Uhum. Então, significa que o meu título, ele está pagando, né, o 100%, ou melhor, né, o quanto ele deveria pagar, que seria o cálculo de R$1.000, mais 62%. Então, é como se ele estivesse pagando 1.620, perdão. Uhum. Tá?
Entendi. Então aqui, peraí. Então aqui, ó, tá vendo o VNA 1615? Uhum. É 1.000 vezes 62%. Então esse vai ser o VNA que eu vou utilizar, porque é R$1.000 mais o quanto ele está me dando ali de PETAX. Tá? Tá, entendi. O cupom eu tenho que transformar, porque ele calcula como 12%, certo? Só que o cupom ele é pago semestralmente. Então eu vou ter que converter isso do ano para o semestre. Então vai dar aqui os 6%. Por isso que eu estou calculando aqui, ó, 6% aqui em cada período de cupom. Aqui embaixo, tá vendo juros, a coluna de juros? Sim. É 6%. Tá, entendi. Tá? Então é 6% referente a esse jurozinho que ele paga todo semestre. E no último ano, né, no último semestre, que é o quarto aqui, né, porque você imagina, tem o 2006, né, 2006, 2007, não, perdão, 2004, 2005, 2006. Quantos cupons faltam até chegar em 2006? Faltam 4 cupons. Tá? Um em 2006, 2 em 2007 e um em 2004, 2 em 2005 e um em 2006. Beleza? Tá. Porque aqui, ó, a gente sempre tem que ver a data. Né? Isso é importante. E aqui eu calculo em DC os dias corridos ali entre cada cupom, fazendo aquela fórmula paramétrica. Ano contra ano, mês contra ano multiplicando por 360, mês contra mês multiplicando por 30 e dias contra dias, e aí eu tenho o total de dias corridos ali daquele período. Entendi. Tá? Então aqui eu tenho coluna B e coluna C aqui com dias corridos e os juros. Tá aqui tudo bem? Tudo bem. Professor, mas eu fiquei com uma dúvida naquela fórmula, porque quando o negócio de dias for negativo... Você só está tirando o valor do ano. Imagina que o ano são dois anos. É como se você diminuísse, né, aquela diferença. Então, por exemplo, se der negativo, o dia não vai dar negativo, porque você está calculando 2 anos. É como se você calculasse 2 anos inteiros ali, né? Porque é 2 anos vezes 360. Então vai dar 720. Só que a gente sabe que ele não está vencendo ali, ele não está pegando o ano inteiro, ele está no meio do período. Então, por isso que vai dar negativo no mês e no dia. Ah, sim, entendi. Né? É só esse cuidado que tem que fazer. Isso daí, na realidade, no final das contas, é a mesma formulazinha que o Excel usa para calcular os dias corridos. Todo mundo já trabalhou ali com dias corridos ou working days? Working days não, né? Como é que é na fórmula inglesa ali do Excel? Acho que é só days, se não me engano. Mas ele faz mais ou menos esse cálculo. Tá? Por isso que aqui no último dia, no último ano, é 687. Né? Porque a gente está trabalhando com 2 anos, né? Então 13 vezes 360 seria 720. Mas a gente está no meio do caminho, então precisa descontar esses dias que estão no meio do caminho, né? E aí por isso que dá 687, dá abaixo ali do 720. Entendi. Obrigado, professor. Nada. E aí, né, no último cupom ele também está vencendo. No pagamento do último cupom ele também vence. Então aqui eu coloco o nosso 100%, né? Ou 1. E aí o que está faltando ali, né? Para a gente calcular, para a gente precificar o título? O desconto, a taxa de desconto, que é essa formulazinha aqui, ó, do 3,86 dízimo. Então aí eu desconto, né, os juros por cada período, né? Então, no primeiro período vai ser 0,06 descontado a essa taxa elevado a 1, depois 0,06 descontado a essa taxa, né, a 327 sobre 360,
né? Depois 507 sobre 360, 687 sobre 360. E aí eu vou ter o valor ali próximo, né, da cotação, tá? Uma vez achando a cotação, né, a somatória de tudo vai dar a minha cotação, aí eu multiplico por 1.615, que é o VNA dele. Porque eu estou saindo de porcentagem e aí multiplicando pelo valor real daquele determinado título. Até aqui deu? Professor, desculpa, eu não consegui. Só pega esse finalzinho. Na verdade, eu acho que foi porque a minha internet caiu e ficou mudo por uns segundos. Como que você conseguiu chegar nesse 1.15, esse 1.16 ali? É a da cotação. De todos os cupons, mais o valor do vencimento trazido a valor presente. Pelo tá. 3,86. Entendi, perfeito. Aí eu somo tudo, aí vai dar esse 1,15, né? Ou 115% aí, né? Uhum. Então ele significa que ele rendeu bem ali, né? Aí seria o 115% multiplicado por 1.615, que é o quê? O valor do título, R$1.000, mais 62%, que é a variação do câmbio, porque ele é indexado ao câmbio. Então vai dar 1.615 vezes esse 115%. Aí eu encontro ali o valor do meu título. Deu para pegar aí? Acho que entendi sim, professor. Obrigado. Então, com isso, né, a gente termina aqui, né? Aqui eu coloquei algumas tabelinhas aqui referentes a esses títulos, mas aqui a gente finaliza ali toda a precificação de um título público, né? Então, para você, assim, a complexidade mesmo é na característica do título, porque as fórmulas são simplesmente fórmulas ali de séries de pagamentos. Então, você não precisa saber mais do que isso para precificar um título, né? Você precisa só entender se é dia útil, né? A característica do título, se ele qual é o indexador dele, né? Para ter ali essa noção ali de que se vale a pena investir num determinado título ou não, né? Então, assim, é uma fórmula simples, né? Só de valor presente no final das contas, né? E só precisa tomar cuidado se é dia útil, dia corrido, né? E se paga juros intermediários ou não, se paga cupomzinho ou não, tá? Então, esse é uma forma ali de prestar atenção ali para a característica e tentar precificá-la ali da maneira mais correta possível, né? Mas, assim, o contexto melhor, né? A intuição ali da valoração de um título é uma aplicação ali de série de pagamentos, como a gente viu ali semana passada. Então, digamos assim, uma aplicabilidade ali desse conceito. Tá? Até aqui, tudo bem, galera? É bastante coisa, né, professor? Tem que dar uma estudada. Bem, por isso que esse desafio vai ser interessante ali, né? Para vocês aplicarem ali direto, né? Então, ver esses exercícios ali, acho que vai ser legal ali para ver se vocês entenderam ali direitinho e qualquer coisa ali a gente retoma ali esses pontos. Vamos lá, vamos às nossas apresentações, né? As nossas apresentações ali de praxe. Então, vamos pegar aqui. Quem ainda não apresentou aqui? Qual dos grupos que ainda não apresentaram? O grupo do Amigos da Babi não apresentou, professor. Então vamos lá. Tá, eu vou abrir aqui. Já pode compartilhar a tela? Pode. Aí só alguém colocar o nome dos grupos aqui. Eu boto.
alguma coisa ou boto depois da apresentação? Ô, Lourenço, quer começar agora? Pode começar. Tá. Bom dia, galera. Hoje eu e o Lourenço a gente vai falar um pouco sobre taxação bancária e o custo efetivo de transação. Pode passar. Bom, primeiramente vamos falar o que é custo efetivo de transação, né? Bom, galera, o custo efetivo de transação está relacionado com o valor total de uma transação, né? Ou seja, contando com todas as taxas, tributos, encargos e outras despesas. Esse valor é obtido depois da inclusão de todos esses custos, sejam eles diretos ou indiretos. Bom, vale ressaltar que nem todo banco calcula isso para você, então muitas vezes você vai ter que calcular ele pegando todas as informações que o banco vai te dar. Vale ressaltar também que esse cálculo é muito importante para os clientes saberem os totais encargos que eles vão ter quando eles fizerem, seja um financiamento, um crédito consignado, seja eles quais forem. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Pode passar aí, Lourenço. Bom, a gente destrinchou um pouco da forma para vocês. Bom, à primeira vista parece um pouco complicado, mas não é tanto assim. Bom, o CET, né, que é a sigla, ele deve ser sempre expresso na forma de taxa percentual anual. Então, tipo, no final de um exemplo, no final de um cálculo, você vai pegar lá, por exemplo, 40% de taxa. Ele deve incluir também todas as liberações e os pagamentos previstos no fluxo financeiro dessa operação e também os custos adicionais dessa mesma. Um ponto importante para a gente ressaltar nessa fórmula é que taxas flutuantes, por exemplo, índice de preços e outros referenciais desse tipo, não devem compor o CET, só as taxas fixas. Então, a gente pegou um exemplo bem simples que vai ter mais à frente sobre o cálculo, mas que não envolve tanto assim a questão dessas taxas muito complexas. A gente pegou apenas um exemplo de taxas envolvendo imposto sobre operação financeira e custo com administração de conta. O que está incluso nessa taxa? Bom, a gente tem taxa de juros de operação, taxa de análise de crédito, imposto sobre operação financeira e todas essas que a gente acrescentou aí. A gente quer dar importância principalmente para o imposto sobre operação financeira, o famoso IOF, que está presente em várias das nossas transações, e também na questão das taxas administrativas, principalmente taxas administrativas e taxas de manutenção. São as mais importantes e normalmente são as que mais pesam no orçamento dos empréstimos e dos financiamentos. Pode passar aí. Bom, a gente pegou um exemplo aqui para vocês, por exemplo, um valor financiado com R$1.000, taxa de juros 12% ao ano, prazo de 5 meses, prestação mensal de R$205,35, e as nossas taxas nesse caso são o IOF e a tarifa de confecção de cadastro para início de relacionamento. Bom, pegando aquela formulinha que a gente tinha feito antes, a gente vai achar um CT de 44,53% ao ano. Vale ressaltar também que essa forma a gente consegue fazer no Excel. Aí a gente vai usar aquela formulinha, para quem usou Excel em português, a gente vai usar aquela igual à taxa, e a gente vai precisar saber do número de períodos, daquele pagamento e do valor presente. São os principais pontos dessa forma no Excel. Pode passar, Lourenço. Agora a gente vai falar sobre... Bom, será que o seu banco está te roubando? Porque a gente elencou várias taxas aí diferentes e assim, será que tem alguma taxa escondida que o meu banco não está te me falando? Então, bom, em dezembro de 2017, o Banco Central obrigou os bancos a informar o CT previamente da contratação das operações de crédito, de arrecadamento mercantil financeiro com pessoas físicas. Ou seja, antes de você fechar um financiamento, fechar um contrato de crédito, seja ele qual for, o banco tem que elencar para você todas as taxas que estão inclusas. Ele não necessariamente precisa fazer o cálculo para você, mostrando quanto vai dar o valor, mas ele precisa descrever um a um e mostrar quantas são, e lembrando sempre que esse valor é anual. Depende de banco para banco, mas o padrão é ser anual. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura de capitalização dos bancos e como é que eles emprestam, né, para as pessoas. Como o banco faz dinheiro, né? Ele possui taxas de cartão de crédito, seguros, empréstimos, prestações de serviços, financiamentos, títulos de capitalização e intermediação financeira. Pegando muito mais essa parte de empréstimos, né? A gente vai falar um pouco sobre o spread bancário. Ao lado aqui, nesse gráfico de pizza, a gente tem a composição média do índice de custo de crédito 2015 a 2017. A gente vê, né, que o banco, principalmente, ele tem o custo de captação, que é o custo que ele capta o dinheiro, seja através do Banco Central, através de uma poupança, através de um CDB, e o que compõe, né, o spread que ele empresta para pessoa física ou para pessoa jurídica. Logo mais a gente vai ver algumas taxas aí que
que representam, né, um pouco desse spread. Então, a inadimplência, a gente vê que tem um grande percentual nesse spread, tributos também e despesas administrativas. Aqui a gente pegou uma tabela do Banco Central sobre cheque especial para pessoa física. Esses dados aí são do período de 3 de novembro até 10 de novembro, não, de setembro. Então, a gente vê ali que, apesar da taxa de juros básica da economia estar aí nos seus 2% ao ano, a gente vê que os principais bancos, eles emprestam a taxas de ali 80% ao ano, 139% ao ano. Mas a gente tem que também lembrar que o cheque especial é uma modalidade, né, de empréstimo que geralmente incorre num alto grau de um alto risco, né, de crédito e inadimplência, por isso as taxas são tão altas. Aqui um pouco do cheque especial para pessoa jurídica. A gente vê também que é alto, mas não é tão alto como para pessoa física. Não, na real, ela ainda é maior para pessoa jurídica. Aqui é o cartão de crédito parcelado para pessoa física. A gente vê que as taxas de juros são altíssimas aqui, chegando até 793% ao ano. Antecipação do cartão de crédito para pessoa jurídica também, que é uma modalidade bastante interessante, né, para quem tem um negócio, antecipar recebíveis. É uma operação que ajuda no fluxo de caixa e no ciclo também de caixa. A gente vê que elas já são mais reduzidas, né? Ali 4% ao ano do Bradesco, 5,83% ao ano do Banco do Brasil. Isso daí é uma modalidade que já está mais factível com a economia, né? Aqui um pouco da inadimplência no Brasil. A gente vê que a gente tem esses dados aí desde 2012. A gente vê que ela vinha uma queda ali, né? Mas com a pandemia ela voltou a subir. Isso daí encarece um pouco o custo de crédito, né? Aqui um pouco das fontes, né? Da FGV, do Banco Central e dos blogs. É só isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido. Beleza. Beleza, isso é uma das formas ali que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes o gerente, né, ele passa para a gente a taxa nominal, mas ele muitas vezes não passa o custo efetivo ali daquela determinada transação. Então é importante a gente ficar sempre alerta ali que o valor sempre vai ser um pouquinho maior, né, em relação ali a esses, né, ao que foi dito, né, anteriormente ali pelo gerente, né? Então, legal, legal. Quais são os componentes do grupo? Aí vocês colocam aqui no chat para mim, por favor. Vou colocar aqui. E qual outro grupo que também ainda não participou? Todo mundo foi, então? Não, professor, o grupo ainda não participou, não apresentou, não. Então vamos lá. Então tá contigo. Vou colocar aqui para apresentar. Tá. Inclusive, professor, quantos grupos tem a turma? Cara, no início a gente fez um cálculo ali de eram 6 pessoas, 10 grupos, né? 10 grupos com 6 pessoas, né, aproximadamente. Mas aí com a alteração ali de matrícula deu uma zoadinha. Entendi. Porque beleza. eu até tirei a última pauta ali. Vou até pegar aqui. A gente está com... A gente
está com 74 alunos. Pelo menos inscritos ali. Não, minto. 71. Que isso? 71. Pô, uma diferença grande, né? Então, acho que no meio do caminho deve ter gente ali que vai trancar ali, porque já tem 3 trancados, pelo menos da última vez. E, então, a priori, então, para aproximar, então, no máximo são 12 grupos ali de 6 pessoas ali. Mas eu acho que deve ter ali algum ajuste ali no meio do caminho, né? Pelos meus cálculos aqui, deixa eu ver aqui, a gente já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agora e 11 com a Dayana, com o grupo da Dayana. Então, então a priori faltaria, né, um grupo só ali para apresentar. Ah, beleza. Então, quando quiser, Daiane. Ah, beleza. Tá dando para ver sim. Beleza, então a gente vai falar um pouquinho sobre o custo efetivo da transação, né? Como o último grupo já apresentou um pouco. Deixa eu colocar aqui em tela. Não foi. Enfim, mas aí dando início aqui à apresentação, a gente primeiro fala do que é, né, o custo efetivo total, como o outro grupo já apresentou, é uma taxa que não representa só os juros, né, que está envolvido numa transação, mas demonstra uma somatória de custos, né, que o cliente vai ter na operação de crédito. Os bancos são obrigados a informar esses custos, né, por causa da resolução do Banco Central. E com isso, os clientes eles podem comparar, né, os custos entre instituições financeiras, né, não tendo só como base a taxa de juros. Então, alguns componentes, né, do CET, o IOF, como outro grupo apresentou, para as operações de leasing também incidem o ISS e o PIS/COFINS. A gente trouxe aqui o valor de IOF para empréstimo e financiamento, que hoje está variando entre 0,38% a 3,38%. Também as tarifas de cadastro, as taxas, os registros contratuais, né, que são as taxas de seguro e outros encargos, e a avaliação do bem no caso de haver necessidade. Por exemplo, se você estiver fazendo o financiamento de um imóvel. Então, aqui é a fórmula do CET, eu vou passar bem rapidinho por aqui, porque o outro grupo já apresentou essa fórmula. Então, só destacando que nesse cálculo não são utilizadas as taxas flutuantes, né? Então, se tem algum índice de preço ou outros referenciais que se alteram no decorrer do tempo, essa fórmula não vai incluir esses índices. E aí, o que deve ser levado em consideração, né, na hora que a gente faz um empréstimo ou financiamento? Como já foi dito, o importante não é só a taxa de juros. Então, a gente tem que levar em consideração o valor das parcelas, o prazo de pagamento, as taxas de juros também, é claro, o valor dos impostos embutidos nesse empréstimo ou financiamento, a relação de documentos e o prazo para análise da situação do solicitante. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de financiamento imobiliário,
é um exemplo que a gente achou no site do Exame, e aí ele é uma matéria de agosto desse ano, então é bem recente, e aí eles simularam o financiamento imobiliário feito por uma pessoa de 30 anos que resolve financiar um imóvel de R$500.000. Ela dá 100 mil de entrada e o resto parcela em 360 vezes. Então, aqui é uma comparação, né, do CET de alguns bancos, como, por exemplo, Caixa, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. E aí, com isso, a gente vê que o banco que apresenta o menor custo efetivo total é a Caixa, né? E aí, aqui a gente também tem as informações dos juros efetivos do ano, o valor pago na primeira parcela e o valor pago da última parcela, além das somas, né, que é o capital total que a pessoa vai ter que pagar, e a renda necessária para que essa pessoa peça esse financiamento. Então, de acordo com o perfil da pessoa, né, essas coisas vão se alterando e vão variando aí nos cálculos que os bancos fazem. A gente fez uma outra simulação, e aí aqui nós que fizemos mesmo. A gente simulou um empréstimo pessoal no Nubank, que já é aposentado. Então, ela... Você pode repetir? Ela está pedindo empréstimo de e aí no final das contas ele paga o tempo. O Nubank já está fazendo empréstimo pessoal? Alô, vocês me escutam? Oi, Daiane. Sim, escuto. O Nubank já está fazendo empréstimo pessoal, que até recentemente ele Sim. estava... A gente fez essa simulação. Então, professor, como está cortando, eu também sou do grupo da Daiane. O Nubank sim está fazendo um empréstimo pessoal, só que, se eu não me engano, o limite é até R$25.000. E eu não sei se é disponibilizado para todas as pessoas. Então, por exemplo, a Daiane conseguiu e a minha mãe também conseguiu, mas eu não tenho esse acesso. E aí a gente pode ver a diferença entre as duas pessoas, né? Uhum. Que a minha mãe já tem, né, uma idade mais avançada e uma estabilidade, digamos assim. Sim. E a Daiane, que já é mais nova. E só por esse fato, né, já tem uma diferença aí entre as taxas do valor a pagar. Então, o empréstimo a longo prazo, que a gente colocou o mesmo prazo de 12 meses para ambos os casos. E aí, no final também, não sei se a Dai consegue abaixar um pouquinho, mas ele coloca os juros mensais e ele também já te coloca qual o valor do CET. Uhum. E aí, no caso, né, tem essa diferença, que para ela tem mais e no outro caso tem um pouco menos, em relação à idade e tudo mais. Perfeito. Não sei se ela consegue me ouvir. Dai, você consegue me ouvir? Continua aí, Janaína. Então, Mas aí você teria que me passar para eu projetar. Consegue ver aí? Sim. Ok. Deixa eu projetar aqui. Okay. E depois a gente, como as taxas elas são muito variáveis, né, em relação a vários bancos, não tem uma taxa assim fixa, mas a gente consegue ter mais ou menos as taxas médias de juros nominais, em que tem esses dados no Banco Central em relação a alguns bancos. Então, a gente pegou algumas taxas, né, até para comparar,
para ver mais ou menos como é que a variação entre uns e outros. E essa tem duas separações entre créditos, né? Tem o crédito livre e o crédito direcionado. No crédito livre, o banco que ele vai decidir qual é a taxa que ele vai colocar, tem um limite, por exemplo, para cheque especial, que o Banco Central coloca, mas não existe uma limitação ali necessariamente pelo governo. Vai de acordo com o banco decidir a taxa, de acordo com os parâmetros, a instituição, o risco que ele vai ter. E o crédito direcionado já é mais para setores específicos, né? Habitacional, de infraestrutura, e já possui regras definidas pelo governo mesmo. E aí a taxa, mais ou menos, em março de 2020, de acordo com a matéria da Agência Brasil, estava em torno de 46,01% ao ano para pessoas físicas. A taxa, em geral, vem caindo, né, até mesmo de acordo com o Banco Central, você consegue ver essa taxa caindo para crédito pessoal, mas a taxa, por exemplo, no cartão de crédito deu uma subida esse ano. E, como também já foi falado antes, a gente trouxe aqui também uma média dos cheques especiais, que são operações que você não precisa necessariamente comunicar ao banco, que você precisa fazer toda uma análise de crédito. Você já consegue ali, geralmente, de uma forma muito mais fácil. Então, como o risco é muito alto, geralmente essa taxa é bem alta. Então, a gente pegou aqui, eu peguei um comparativo do banco que cobra as menores taxas, né, que no caso é o Ribeirão Preto, e o que cobra mais, que é o Banco Amazônia, e a taxa, né, assim, de variação é bem alta, a diferença entre os dois. Então, enquanto o Ribeirão Preto cobra ali só 6,9% ao ano, o Banco Amazônia já cobra 8% ao mês e 158% ao ano. E aqui é o crédito dos juros rotativos, né, já mais falando da parte do cartão de crédito. Esses juros rotativos é quando não há pagamento mínimo, ou o pagamento mínimo ou não pagamento da fatura do cartão. Só que ele só pode, para clientes regulares, que pagam pelo menos 15% da fatura, que ele pelo menos tem uma regularidade, não é uma pessoa inadimplente completamente, esse juros só é aplicado até 30 dias. De acordo com o Banco Central, a partir de 2017, essa pessoa que é regular, ela migra para outra modalidade, né, do pagamento mais parcelado, o pagamento total, e aí a taxa vai reduzir, porque a taxa média do juro rotativo, considerando, né, ela é bem alta, é de 326% ao ano. Já a taxa do parcelado, ela é bem menor, é 186% ao ano, que aí já cai, né, os juros parcelados também, quando também tem as opções das pessoas sacarem dinheiro usando o cartão de crédito, então também tem essa cobrança, então acaba que o parcelamento também cai nisso, ou quando você tem uma dívida que você não consegue pagar de acordo com o que você fez, você pode negociar com o banco para você pagar em parcelas exatas, só que você ali precisa se comprometer a pagar durante aquele tempo, e aí também vai incidir esses juros. A gente fez a comparação assim da instituição que menos cobra até a mais, e geralmente ali no Inter, que já é uma fintech, e a Caixa e o Itaú, que já são bancos, né, maiores e mais recorrentes, né? E aí a gente também pegou do crédito consignado, que no caso são empréstimos sem a vinculação de bens, de aquisição de bens, né, com desconto na folha de pagamento. Então, tem 3 tipos de crédito consignado, que são para as pessoas do setor privado. Geralmente, a instituição que a pessoa trabalha pode ter alguma parceria com certas instituições. Então, por exemplo, eu tentei simular pelo Inter. Existem empresas específicas que você pode fazer, não são todos, aí, né, vai ser conferido por RH e tudo mais, para já descontar na sua folha de pagamento. Então, ela tem aí uma taxa de 21% ao ano, uma vez que é praticamente garantido ali que a pessoa realmente vai conseguir pagar essa dívida. A mesma coisa acontece para o público e também para aposentados e pensionistas no INSS. Essa taxa vai variando de acordo com o banco, de acordo também se é privado ou público ou pelo INSS, e a maior ali porcentagem estão com as pessoas do consignado do INSS. E tem o não consignado.
né? Que aí também, como o risco é maior, a taxa, mas está variando aí mais ou menos de 94,7 ao ano, que não tem desconto na folha de pagamento, então a pessoa que vai se comprometer a pagar essa dívida e, novamente, os juros vão ser maiores porque o risco do banco é maior, já que ele não vai ter uma certeza que vai ser descontado ali na sua fonte de pagamento. E a taxa de inadimplência do crédito livre, né, que são considerados ali os atrasos acima de 90 dias, está de 5% ao ano. Isso até em maio, né, em março, quer dizer, essa taxa. Provavelmente agora ela já deve estar um pouco menor, né, já que as taxas estão acompanhando essa queda. E o crédito direcionado, ele já é uma taxa pós-fixada, né, ali junto com o IPCA, que é as taxas de inflação, e são, né, de acordo ali com os órgãos mais governamentais. Então, por isso até mesmo que são instituições financeiras mais reduzidas que podem oferecer esse tipo de crédito. Isso, se alguém tiver mais alguma dúvida. Legal. Sabe o que faltou nas duas apresentações? Quando se tem garantia de um ativo. Então, por exemplo, você vai fazer um financiamento, aí muitas vezes você coloca um automóvel ou um apartamento ali como garantia para ver também o quanto essa variabilidade ali se tem com empréstimos lastreados ali. Essa avaliação aqui do bem, né, do caso, também entraria nessa parte, exatamente isso. Avaliar, né, quais são as formas possíveis de você ter uma garantia de pagar, e isso pode reduzir as suas taxas. Então, isso. O banco já avalia a partir disso também. Isso, exatamente. Exatamente. Que aí dá, digamos assim, né, um respiro para a pessoa que está tomando aquele determinado crédito. E isso é válido tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Existem algumas debêntures, por exemplo, que elas têm lastro também em ativos, né? Então, isso, de alguma maneira, dá mais segurança ali de pagamento, né? Por esses, para os credores ali, né? Tanto para a pessoa... E então é válido ali para as duas categorias ali, né? Então isso é bem legal também. Bacana, gente, bacana. Então, beleza. Então, por hoje é só. Aí eu vou, então, só resumindo aqui, eu vou... Só, Janaína, coloca os integrantes aqui do grupo, aqui no chatzinho. Vou colocar no chat. E aí eu vou colocar, então, os nossos desafios ali no Moodle, tá? Ali para que vocês entreguem ali até sexta-feira, tá? Professora, até queria perguntar uma coisa. Assim, não sei se os outros alunos também estão tendo essa questão, mas, enfim, com tantas provas e outros trabalhos de matéria, talvez, sendo uma quantidade maior de exercícios, seria um pouco mais factível de fazer todos, assim, até domingo, né, junto à entrega da resenha. Será que seria possível? Sim, tranquilo. Até porque, às vezes, o Moodle fica indisponível, então a gente marca ali então o deadline ali junto com a entrega da resenha. Tá, beleza. Obrigada, professor. Nada. Alan, agora é por sua conta, envia de novo ali para o pessoal avaliar as apresentações. Tá na descrição do grupo, Will. Já está lá no grupo? Tá na descrição do grupo o link, aí é só entrar lá e já entra no formulário. Então, pessoal, não esquecer de avaliar. E outra coisa, não esquecer da data de hoje e colocar ali a apresentação. Então, hoje foram 2. Então, se tiver alguém avaliar 4, aí não está valendo, aí está desclassificado. Beleza? Beleza, professor. Então, maravilha, gente. Boa semana ali para vocês. Sei que também está aí em época de prova, então boas provas. E a gente vai se falando então na próxima. Então a gente se fala na próxima segunda-feira. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.